Antes de qualquer palavra ser pronunciada em oração, é necessário aquietar o coração. Em um mundo cheio de ruídos, opiniões e pressa, Deus nos chama primeiro ao silêncio interior, ao lugar onde sua voz pode ser discernida. Não se trata apenas de falar com Deus, mas de aprender a ouvi-lo com atenção, reverência e disposição sincera para obedecer. Muitos conhecem versículos, dominam a linguagem cristã e estão cercados de símbolos de fé, mas ainda assim permanecem presos aos mesmos ciclos, porque adiam aquilo que o Senhor já deixou claro há muito tempo: a obediência. Obedecer não é apenas concordar com Deus em pensamento, mas alinhar escolhas, atitudes e decisões à vontade dele. É escolher o que Deus deseja acima do que o próprio coração pede. E a verdade é que a vontade do Senhor não está escondida em mistérios inalcançáveis. Ela já foi revelada, escrita e preservada em sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro de inspiração. Ela é direção prática para a vida diária, um guia seguro em meio às dúvidas. Muitos acreditam que só podem obedecer quando recebem uma instrução extraordinária, um sinal claro ou uma experiência marcante. Mas, na maioria das vezes, Deus espera fidelidade nas coisas simples: perdoar, renunciar, vigiar pensamentos, escolher o caminho estreito quando o largo parece mais fácil. A obediência começa quando levamos a sério aquilo que Deus já falou, mesmo quando não entendemos tudo. Porque fé verdadeira não se separa da obediência, ela se manifesta por meio dela. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de entrega e concordância com Deus. A obediência exige fé, porque Deus nem sempre revela o caminho completo antes de nos chamar a dar o primeiro passo. Muitas vezes, Ele ilumina apenas o trecho à nossa frente, não para nos confundir, mas para construir confiança no coração. Quando exigimos todas as respostas antes de agir, acabamos atrasando o crescimento que o Senhor deseja produzir em nós. A fé amadurece quando aprendemos a caminhar mesmo sem enxergar toda a estrada, confiando no caráter de quem nos guia. A história de Abraão revela essa verdade de forma profunda. Quando Deus o chamou a oferecer Isaque, seu filho amado, não houve longas explicações nem garantias visíveis. Houve apenas uma ordem difícil e uma decisão a ser tomada. Abraão escolheu obedecer porque conhecia o Deus a quem servia. Ele confiou que o Senhor era bom, mesmo quando o pedido parecia impossível de compreender. A Escritura mostra que essa obediência não nasceu da ausência de sentimentos, mas da convicção de que Deus é fiel. A fé não elimina perguntas, mas coloca a sabedoria de Deus acima do próprio raciocínio. É seguir em frente mesmo quando a mente tenta calcular riscos e o coração sente medo. Por isso, a Bíblia destaca que Abraão obedeceu pela fé. A obediência foi a evidência visível de uma confiança invisível. E assim também acontece conosco. Quando escolhemos obedecer, estamos declarando que confiamos mais em Deus do que em nossas próprias conclusões. Jesus nos ensina que a obediência está profundamente ligada ao amor. Não obedecemos para conquistar o amor de Deus, mas porque já pertencemos a Ele. Quando amamos verdadeiramente, desejamos viver de forma coerente com aquele a quem seguimos. A obediência, então, deixa de ser um peso e se torna uma resposta de amor, ainda que, muitas vezes, exija renúncia. Se você deseja viver uma fé que se move em obediência, escreva "Glória a Deus" nos comentários como declaração de confiança. A obediência se revela, principalmente, nas áreas comuns da vida, onde ninguém está observando. Ela aparece nas escolhas silenciosas, nas decisões que tomamos quando somos confrontados entre agradar a carne ou honrar a Deus. Obedecer é escolher perdoar quando o orgulho pede revanche. É recusar a tentação quando parece mais fácil ceder. É vigiar o que entra pelos olhos, o que permanece na mente e o que se aloja no coração. A palavra nos lembra que não basta ouvir a verdade, é preciso praticá-la, pois ouvir sem obedecer cria uma falsa sensação de espiritualidade. Muitas pessoas concordam com a verdade, se emocionam com a verdade e até defendem a verdade, mas não experimentam o poder transformador dela, porque não a colocam em prática. Deus não nos chama apenas para acumular conhecimento espiritual, mas para viver uma vida alinhada com aquilo que Ele já revelou. A bênção não está apenas em saber o que é certo, mas em escolher o que é certo, mesmo quando isso custa algo. É nesse ponto que Deus também confronta a ansiedade. A preocupação excessiva surge quando tentamos carregar sozinhos aquilo que Deus nunca nos pediu para suportar. Obedecer, nesse caso, é escolher orar quando a mente insiste em se agitar. É agradecer mesmo antes de ver a resposta e confiar que Deus está cuidando do que está fora do nosso controle. Orar sem cessar não significa repetir palavras o tempo todo, mas manter o coração constantemente conectado ao Senhor ao longo do dia. A obediência nos livra do peso da autossuficiência e nos ensina a depender de Deus em cada detalhe. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, nosso coração aprende a descansar, mesmo em meio às incertezas. E esse descanso não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está presente em cada passo.
Se você decide hoje confiar mais em Deus do que nas suas próprias forças, escreva "Eu confio" nos comentários, como um ato de fé. A obediência também se manifesta na forma como reagimos quando somos feridos. Jesus ensinou que, diante da ofensa, somos chamados a rejeitar a vingança e a não permitir que o ódio crie raízes no coração. Isso não significa aceitar abusos ou permanecer em situações de perigo, mas escolher confiar a justiça ao Senhor. Quando obedecemos nesse ponto, estamos declarando que Deus é justo e que Ele vê aquilo que muitas vezes passa despercebido pelos homens. Guardar ressentimento pode parecer uma forma de proteção, mas, na verdade, aprisiona a alma. A obediência nos convida a soltar o peso da amargura para manter o coração livre. Quando escolhemos não revidar, estamos dizendo que nossa identidade não está definida pelas feridas que recebemos, mas pela graça que nos sustenta. Deus nos chama a proteger o coração, não endurecê-lo. A Bíblia também nos mostra que a obediência gera resposta do céu. Abraão não foi perfeito, mas sua fé foi comprovada por sua atitude. Depois de obedecer, ele recebeu a promessa e a confirmação da bênção de Deus. Isso nos ensina que obedecer não significa nunca errar, mas continuar escolhendo confiar, mesmo quando o caminho exige sacrifício. Deus honra corações dispostos, não vidas sem falhas. Por outro lado, a desobediência sempre cobra um preço. Seguir apenas aquilo que parece certo aos nossos olhos pode nos conduzir a caminhos de arrependimento e dor. O Senhor, em sua bondade, nos alerta porque deseja nos preservar. Ele nos chama a confiar mais em sua direção do que em nossas emoções passageiras. Quando reconhecemos isso, aprendemos a descansar na sabedoria de Deus, mesmo quando nossas vontades insistem em falar mais alto. Se você deseja um coração livre de mágoas e alinhado com a vontade de Deus, escreva "Meu coração é teu" nos comentários. Quando percebemos que nos afastamos da vontade de Deus, o inimigo tenta nos prender na culpa e na vergonha. Mas o Senhor não nos chama para permanecer caídos. Ele nos convida a voltar. A obediência também se manifesta no arrependimento sincero, na decisão de reconhecer os próprios erros e retornar ao caminho da verdade. Deus não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, Ele se aproxima daqueles que escolhem a humildade em vez da fuga. Confiar no Senhor de todo o coração significa abrir mão da necessidade de entender tudo. Muitas vezes, queremos explicações antes de dar o próximo passo, mas Deus nos chama a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Quando fazemos isso, Ele endireita nossas veredas e nos conduz com segurança. A obediência nos tira do centro e coloca Deus no lugar que sempre foi dele, o de guia e Senhor da nossa vida. Ao confessarmos nossos pecados, encontramos um Deus fiel que perdoa e restaura. Ele não apenas apaga o erro, mas limpa o coração e renova o interior. A restauração de Deus não é parcial, ela alcança as áreas mais profundas da alma. Por isso, não permita que o passado defina o seu futuro. A obediência de hoje pode quebrar ciclos que pareciam permanentes. Deus se alegra em ver filhos que decidem recomeçar. Cada passo de obediência, por menor que pareça, é visto pelo céu. E mesmo quando tropeçamos, a graça nos levanta e nos ensina a caminhar com mais maturidade. O Senhor é paciente e caminha conosco, enquanto aprendemos a obedecer dia após dia. Se você crê que Deus restaura e perdoa, escreva "Eu recebo a graça" nos comentários como declaração de fé. A obediência também envolve permitir que o Espírito Santo governe nossas decisões. Não fomos chamados para viver guiados apenas por emoções, impulsos ou pressões externas, mas pela presença viva de Deus dentro de nós. Quando damos espaço ao Espírito, aprendemos a pausar antes de agir, a orar antes de falar e a buscar a direção do céu antes de escolher. Esse tipo de sensibilidade espiritual não nasce da pressa, mas da comunhão. Muitas vezes, Deus nos livra não mudando as circunstâncias, mas ajustando nossa percepção. Ele nos ensina a desacelerar quando estamos agitados, a clarear a mente quando estamos confusos e a resistir quando a tentação se apresenta de forma sutil. A obediência nos fortalece por dentro e nos torna atentos às pequenas decisões que moldam o nosso caráter. É nesses detalhes que a maturidade espiritual se constrói. Pedir um novo derramado Espírito Santo é reconhecer que não conseguimos viver essa caminhada sozinhos. Precisamos de discernimento para identificar aquilo que não vem de Deus, mesmo quando parece inofensivo. Nem tudo que é popular é saudável, e nem tudo que agrada aos olhos edifica o espírito. Obedecer é escolher o eterno em vez do imediato, é permitir que Deus refine nossos desejos e purifique nossas motivações. Quando somos guiados pela presença de Deus, aprendemos a permanecer firmes, sem nos tornarmos duros. Somos chamados a defender a verdade com amor, a permanecer íntegros sem arrogância, e a resistir ao erro sem perder a graça. A obediência verdadeira gera equilíbrio, força com mansidão, convicção com humildade, verdade com amor.
Se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, escreva: Espírito Santo, guia-me nos comentários. A obediência cresce quando aprendemos a filtrar tudo pela palavra de Deus. Em um tempo em que opiniões mudam rapidamente e verdades são relativizadas, a Escritura permanece firme e imutável. Obedecer é escolher a verdade de Deus acima das tendências, é decidir que sua voz terá mais peso do que qualquer outra influência. Quando a palavra habita ricamente em nós, ela se torna referência para nossos pensamentos, reações e escolhas. Deus nos lembra, por meio da sua própria declaração, que Ele não tem rivais nem substitutos. Ele continua soberano, mesmo quando o coração se sente inseguro ou a mente confusa. Em momentos de fraqueza, precisamos lembrar que o poder de Deus não diminuiu e que sua mão continua estendida para nos sustentar. A obediência nasce dessa convicção, saber que estamos seguindo um Deus que permanece no controle, independentemente das circunstâncias. Quando reconhecemos quem Deus é, nossa confiança se fortalece. Ele não muda com o tempo, não falha em suas promessas e não abandona aqueles que o buscam. Mesmo quando não o compreendemos totalmente, podemos descansar em seu caráter. A obediência, então, deixa de ser um esforço pesado e se torna uma resposta natural de quem confia em um Deus fiel. Permitir que Deus governe significa submeter sentimentos, planos e desejos à sua vontade. É escolher sua palavra acima das próprias emoções e aprender a dizer sim ao Senhor, mesmo quando o coração hesita. Esse tipo de entrega produz estabilidade espiritual e nos mantém firmes em meio às incertezas da vida. Se você escolhe confiar na soberania de Deus, escreva "Tu és Senhor" nos comentários como declaração de fé. A obediência verdadeira exige que Deus trabalhe nas áreas mais profundas do nosso coração. Existem resistências silenciosas, justificativas internas e hábitos antigos que tentam permanecer escondidos, mas o Senhor deseja tocar exatamente nesses lugares. Ele não nos transforma apenas externamente. Ele começa de dentro para fora. Quando permitimos esse processo, aprendemos a dizer sim a Deus com mais rapidez e menos resistência. Muitas vezes, o maior desafio não está em reconhecer o que é certo, mas em abrir mão do controle. A carne quer conforto, facilidade e aprovação, enquanto o Espírito nos chama para uma vida de fé, renúncia e confiança. Obedecer é escolher viver pela fé e não pelo impulso. É recusar caminhos fáceis que enfraquecem o espírito e abraçar o processo que gera maturidade. Deus deseja purificar nossas motivações e alinhar nossos desejos com os dele. Isso inclui abandonar desculpas que tentamos usar para justificar atitudes que ele já nos alertou a mudar. A obediência remove camadas de orgulho, limpa intenções e fortalece o caráter. Não é um processo instantâneo, mas é profundamente libertador. Quando escolhemos obedecer, Deus nos molda para refletir mais do seu caráter. Ele nos ensina a viver sem negociar valores, a permanecer firmes, sem endurecer o coração, e a avançar mesmo quando o caminho exige sacrifício. A obediência nos conduz a uma vida mais leve, porque nos liberta da necessidade de provar algo para o mundo. Se você deseja um coração moldável nas mãos de Deus, escreva "Transforma-me, Senhor" nos comentários. A obediência também se revela na forma como enfrentamos as provações. Quando as dificuldades surgem, somos tentados a questionar o cuidado de Deus ou a permitir que a frustração crie raízes no coração. No entanto, a fé nos ensina a enxergar além do momento presente. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele usa cada desafio para fortalecer nossa fé, amadurecer nosso caráter e aprofundar nossa dependência dele. Nos momentos em que a fé é testada, somos convidados a permanecer firmes em espírito, mesmo quando não entendemos os motivos. A obediência, nesse contexto, é escolher confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. É lembrar que Ele continua sendo bom, mesmo quando o caminho parece difícil. Quando aprendemos a segurar no quem Deus é, conseguimos atravessar o porquê sem perder a esperança. A palavra nos lembra que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo será fácil, mas que nada será em vão. A obediência nos mantém alinhados com essa promessa, nos impedindo de desistir no meio do processo. Ela nos ajuda a permanecer sensíveis, em vez de endurecidos, e confiantes, em vez de amedrontados. Cada prova vencida em obediência nos prepara para níveis mais profundos de maturidade espiritual. Deus está formando em nós uma fé que não depende de conforto, mas de convicção. Uma fé que permanece firme mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. E essa fé produz perseverança, esperança e um relacionamento mais profundo com o Senhor. Se você escolhe confiar em Deus mesmo em meio às lutas, escreva "Eu permaneço firme" nos comentários como declaração de fé. Chegar à maturidade espiritual é aprender a seguir Jesus mesmo quando o caminho exige renúncia diária. É compreender que tomar a cruz não é um evento isolado, mas uma escolha constante.
A obediência nos conduz a esse lugar onde o coração aprende a se alegrar em agradar a Deus, mais do que a si mesmo. Não é sobre perfeição, mas sobre disposição. Disposição para negar o próprio ego, abandonar velhos padrões e caminhar na direção da vontade do Pai. Quando a obediência se torna parte da nossa vida, passamos a desejar mais a presença de Deus do que a aprovação das pessoas. A santidade deixa de ser um peso e se torna um valor. O coração se mantém sensível, a consciência permanece limpa e a palavra passa a habitar em nós de forma viva. Não apenas ouvimos a verdade, mas vivemos por ela. Cada passo é guiado, cada queda é tratada com graça, e cada recomeço é fortalecido pela misericórdia. Deus promete renovar nossas forças quando estamos cansados, nos puxar de volta quando nos distraímos e nos restaurar quando falhamos. Ele é paciente no processo e fiel em cada etapa. A obediência não nos afasta do amor de Deus, ela nos aproxima ainda mais dele. É nesse lugar de entrega que aprendemos a confiar plenamente e a viver para a glória do Senhor. Que hoje você escolha obedecer, mesmo sem entender tudo. Que sua vida reflita uma fé viva, prática e sincera. Que cada decisão seja uma oportunidade de honrar a Deus e caminhar em direção à vida que Ele preparou para você. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, declare nos comentários, amém, eu escolho obedecer. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida.